Uh, yeah. Uh. Então, pessoal, sejam bem-vindos a esse bate-papo super especial com a Heloísa, uma ex-aluna que está fazendo seu doutorado de sanduíche em Portugal. É isso mesmo, Heloísa? Isso Sim. mesmo. Me conta uma coisa, Heloísa, tem quanto tempo que você está em Portugal? Eu tô aqui desde julho, então tem 3 meses, mais ou menos. Bem recente, né? Mas eu vou ficar 6 meses, vou ficar até dezembro, então tô no meio do caminho aí. Vai passar rapidinho, então. Sim, passando muito rápido. Aham. Heloísa, antes de eu começar assim a te fazer algumas perguntas, só para a gente contextualizar, eu não sei se você teve acesso a esses dados, mas no último edital do PDSE tinham acho que 2.035 vagas disponíveis e apenas 34% dessas vagas foram preenchidas. A gente sabe que, óbvio, existem vários fatores que vão influenciar ali, principalmente a questão financeira. A gente sabe que o valor da bolsa da pós-graduação não é de hoje que precisa de reajuste, principalmente considerando viver em um outro país, dependendo de um lugar assim para onde você vai, é ainda mais caro. Na última sexta-feira a gente conversou com o Arthur, que é um ex-aluno também que está na Holanda, e ele falou um pouquinho, né, da situação lá, principalmente em relação à moradia. Então, esse bate-papo é uma tentativa, assim, de trazer uma experiência mais real, porque só quem está passando por essa experiência de viver no exterior, com a questão da bolsa e etc., tem condições, desculpa, de dizer realmente como é e como funciona, né? Então, para a gente começar assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua história, né? Onde você fez a sua graduação, se você estudou em escola pública, particular, como que foi esse processo, assim, na sua vida? Uhum. Antes Eu do doutorado de estudei, sanduíche, né? sim, até chegar aqui, né? É, Bom, eu estudei praticamente toda a minha, né, o ensino fundamental, o ensino médio em escola pública. Só que eu terminei no Instituto Federal, né? Então, ele é um público, mas é o federal, né? E aí eu fiz a faculdade lá na Federal de Mato Grosso, eu sou formada em engenharia sanitária. Aí lá eu fiz também um mestrado e agora que eu estou no doutorado, né? O doutorado estou fazendo na USP, né, em São Paulo. Mas até eu teve um tempo aí entre o mestrado e o doutorado, então fui trabalhar, eu moro, né, agora eu estou em Lisboa, mas a minha residência é no Acre, então eu moro lá, eu sou professora lá na universidade lá do Acre, na Universidade Federal, na Engenharia Civil, e aí eu peguei, né, um afastamento justamente para fazer o meu doutorado lá, né, na minha área, que é Engenharia Hidráulica e Saneamento, lá em São Carlos, né, na Escola de Engenharia de São Carlos. E aí eu tive a oportunidade desde o início, né, o meu orientador, ele já me falou que tinha esse professor aqui, que era um parceiro dele, que ele também sim. trabalhava, e aí ele já falou, fala com o professor Rui para ele ser teu orientador, para você ir para lá. Aí falei, ele concordou, ele já conhece o Acre, então ele se interessou muito pelo meu projeto e aí acabou dando certo. Teve uns percalços aí pela pandemia, pela minha gravidez, né? Que eu tive a minha bebê no meio do doutorado aí, mas atrasou um pouquinho, mas deu certo. Aí eu trouxe Sim, ela para sim. cá também, ela está aqui comigo. Mas é isso, assim, agora aí em julho que deu certo, né, para eu vir para cá e vou ficar os 6 meses aqui até dezembro. Ótimo. E você é natural do Acre ou não? Tá morando lá agora por conta do trabalho? Não, eu sou do Paraná, nômade, né? Ah, Você já aham. percebeu, né? Eu sou do Paraná. Aí, mas eu já tô lá, já tem uns 12 anos que eu tô lá no Acre. Sim. Nossa, e vai ser super legal, assim, porque você falou a questão da gravidez.
E eu creio que mães vão ter uma experiência totalmente diferente fazendo um doutorado sanduíche Sim. no exterior, o que vai ser É, muito legal trazer eu essa posso falar disso percepção, também, assim. dessa parte. Exato, vai ser super legal, assim, fiquei curiosa para saber, né? Mas em relação ao processo do doutorado sanduíche, você disse que Uhum, já tinha, assim, um certo contato com esse co-orientador. Então, isso. acredito eu que é um processo um pouco mais simples, né, de fazer esse Isso. contato, assim. Mas o processo do doutorado sanduíche em si foi tranquilo? O que que você precisou? Quais foram as documentações? Como que foi esse processo? Uhum. Então, aí como eu já tinha o contato com ele desde o início, quando eu entrei, né, ele sempre falava que eu tinha que vir para cá, né, para passar um tempo aqui. E aí acabou que, né, eu engravidei, veio a pandemia, eu engravidei, então eu adiei, né, um pouco assim, até falei para ele, professor, eu adiei um pouquinho, mas ainda tô com uns planos, né. E aí nesse meio tempo acabou que eu já tinha certificação de, né, o TOEFL eu já tinha feito para a seleção do doutorado, mas aí nesse meio tempo ele tem validade, né, de 2 anos, Sim, aí então acabei perdendo. E assim, com relação ao inglês, né, vou falar um pouco mais inglês, mas depois eu falo do restante do sim, processo. sim. O inglês então sempre fez parte, né? Já fiz curso, já fiz na Wizard, já fiz curso de escrita acadêmica. Então, nunca, né, não posso dizer que eu sou fluente, mas eu sempre fez parte, assim, aí no doutorado também é muita coisa em inglês, muita leitura, Sim, então, e aí eu sempre tinha essa curiosidade, né, porque eu tô vindo pra um país de língua portuguesa, né, mas mesmo assim, né, os editais, eles exigem que a gente tenha essa proficiência e eu entendo que é necessário, né, ter essa é uma das exigências, apesar de ser, né, ter toda a questão aí dos valores, enfim, sim, mas tipo assim, aqui, pelo menos no instituto que eu estou fazendo, tem muito, o idioma é inglês. Então, assim, apesar da língua aqui né, Lisboa, Portugal, é o português, ainda que diferente do nosso, né? sim. Mas tem muito aluno estrangeiro, muito intercambista, né, os investigadores, como eles chamam aqui. Então, eu acho que é dentro desse cenário assim, que as instituições, os órgãos de financiamento exigem a proficiência, acho que é por isso, assim, né, para o aluno, né, comprovar que ele tem uma condição mínima, pelo menos, de se comunicar aqui, enfim, né? E, enfim, né? Mas aí, então eu tive que fazer a prova de novo, né? Resumindo a conversa Sim. aqui. A E sua aí prova eu já tive que estava vencida? venceu, né? Já. Aí nesse meio tempo venceu a minha prova e aí como eu tinha tirado a licença maternidade, eu meio que parei com tudo, né? E aí foi nesse tempo, eu fiz a prova e eu não obtive a pontuação mínima, né? Foi um gasto lá que eu tive e, e aí eu falei, ai, adiei, né? Porque eu falei, eu tenho que me preparar, porque não adianta, não é nem o saber o inglês, né? É o saber fazer a Exato. prova, né? Eu lembro que logo no início já falou isso, eu falei, é isso, né? Eu tenho que saber fazer essa prova, não é nem né, o dominar idioma, ser fluente, é a prova em si, né? E aí, ao longo disso, eu fui preparando, né? Além do inglês, eu fui preparando o restante da documentação, que é questão do visto, o meu projeto, né? Que eu tinha que escrever o que eu ia fazer aqui, dentro do meu projeto de doutorado, o que eu ia fazer aqui. E fui preparando e vendo, né? Que dentro do prazo, até que saiu o edital, aí, quando sai o edital, já é prazo curto, né? Mas Exato. aí corri, né? Corri para ver como que eu vou fazer para. Porque o restante da documentação estava meio que encaminhado, e aí eu precisava. Eu falei, eu preciso primeiro ver se eu vou ter a prova de inglês que eu já tinha feito e não tinha conseguido, né? E aí que eu te encontrei aí pelas minhas buscas, né? Nas pesquisas. É As só uma pesquisas. pergunta, é porque eu ia até falar sobre a questão do prazo, né? Geralmente, quando o edital abre, o prazo que você tem para envio da documentação, toda a comprovação é muito curto, Eu principalmente se a acho que gente foi for menos de pensar. 3 meses. Menos de três Exato. meses, eu acho. Mas você já estava no processo de preparação, assim, de antecipação antes do edital abrir.
Sim, É sim, eu já isso. estava. O Ótimo. restante da documentação, eu meio que já estava assim, né? Então, o meu projeto já estava pronto, eu já tinha o meu orientador que era daqui, então eu precisava, assim, eu só posso ir adiante quando eu tiver a certificação, né? Que é um dos critérios Sim, lá que eu acho que dessa porcentagem que você citou, uma boa parte acho que não conseguiu por não ter, né, com a certeza. certificação. Assim, não sei de todos, né? Mas Uhum, quando aconteceu isso, eu entrei assim no post da CAPES mesmo, no Instagram da CAPES, e tinham muitos comentários, né? Reclamando de valor de bolsa e etc., reclamando da prova, da exigência, uhum, principalmente para países que não são falantes do inglês. Então, eu vi vários comentários assim. E aí, na época, eu fiz uma enquete, é óbvio, algo muito simples lá no Instagram. uhum, A representatividade é muito pequena, mas assim, deu para perceber que mesmo se o valor da bolsa fosse excelente, fosse reajustado, muita gente ainda esbarraria na questão da proficiência. sim. Inclusive, recebo quase que semanalmente pessoas que dizem: Olha, eu tô te procurando porque basicamente a bolsa está na minha mão, só depende da comprovação, que é mais ou menos o que E você falou. às vezes eles até dão um prazo maior lá para você apresentar, mas assim, o maior não é muito maior, às vezes é questão de semanas, assim, para você. Sim, É porque eles entendem que tem, né? Às vezes o pessoal faz a prova e tem alguns, a presencial, né? Demora uns dias isso. para sair, então tem um prazo um pouquinho maior, assim, para apresentar, né? E aí, se a pessoa Aham. estiver só esperando isso e não conseguir, acaba perdendo. Inclusive, vou deixar um recado aqui para quem estiver assistindo. Pessoal, a prova remota é segura, né? É uma prova segura, é uma prova em que você obtém um resultado muito mais rápido. Assim que você finaliza a realização da prova, o seu resultado já aparece na tela, apesar de ainda não ser o resultado oficial, mas é um resultado que não vai alterar para o oficial. A diferença é que existe um prazo ali, geralmente 72 horas úteis para emissão do documento oficial, que é geralmente o documento que você utiliza para se inscrever nos editais e etc. Mas podem confiar, é uma prova extremamente segura. Tem muita gente ainda que tem essa barreira assim da prova remota, né? Por incrível que Eu pareça. fiz presencial, ainda assim, Aham. ainda tinha um tempo, né? Eu fiz, e aí demorou, acho que demora uns 10 dias, se não me engano, para chegar no e-mail, Depende, né? O resultado. sim, depende de onde você mora. Ah, Porque sim. todos os centros aplicadores, eles são coordenados pelo centro distribuidor do Brasil, que é em São Paulo. E é esse Uhum. centro distribuidor que faz toda a parte de correção das provas presenciais. Então, por exemplo, no caso de Minas, eu fiz a prova presencial aqui, essa prova vai ser enviada para São Paulo, vai ser corrigida e retornada para Minas. Então tem Uhum. esse prazo é geralmente esse envio, sabe, da prova assim. Então é mais ou Quando eu fiz, menos eu isso. tava em São Paulo, né? No interior ali, então acho que Mais ajudou, perto. né? Aham, É. exatamente. Quando você tem um prazo tranquilo, assim, ainda mais que você fez antes do edital abrir, é tranquilo Não, na realizar a prova. verdade, isso. Quando eu fiz a prova, eu já tinha saído. A primeira vez, Ah, não, a eu primeira não vez não. passei, né? É. Mas aí essa segunda já foi bem com a água no, já batendo no pescoço, né? Como fala. Sim, sim. Mas deu tudo Eu acho que o certo. edital abriu em dezembro, se não me, eu não lembro direito assim o prazo, né? Ou quando foi, mas aí, se não me engano, eu fiz a prova no final de janeiro. Acho que foi assim. E aí tinha até fevereiro para apresentar a documentação, era mais ou menos Bem assim. rapidinho. Foi muito rápido. Então, e Aí assim, né? janeiro Final foi o de meu ano. intensivão, né? Com a Gabi. Aham. E tem assim, né? A gente tem que considerar que dezembro, geralmente final do ano, início do ano, é quando eles liberam editais e etc. Mas ao mesmo Uhum. tempo é um momento do ano que as pessoas não estão definitivamente pensando em preparação, sabe? É Tá todo difícil. mundo pensando nas férias, que ficou esperando o ano inteiro. Então é um pouquinho É. complicado. Por isso que é bom, se você tem esse objetivo de fazer um doutorado sanduíche, por exemplo, começar a olhar essas questões com antecedência.
Sempre bom olhar os editais anteriores, que não costuma mudar muito essa questão de exigência, de documentação, enfim. Então é uma boa, assim. É isso mesmo. É, Porque dá uma pressão maior, né? Eu acho assim também. Além de tudo, né? Quando você tem essa questão do prazo, eu vejo assim que é uma, tipo assim, algo a mais, né? E aí foi o meu caso. Assim, eu lembro que eu fiquei bem apreensiva, porque era tipo assim, era agora ou nunca, né? E aí eu ainda tô, aí exato. como eu já tô no terceiro ano, né? Doutorado praticamente entrando no último já, então eu tenho um prazo também, que se eu não fosse agora nesse edital, eu não ia conseguir mais ir, porque eu tenho que voltar 6 meses antes da minha defesa. Então, Sim, era a última tentativa, né? E aí, exatamente. Eu deu, acho que é tipo uma deu mochila a certo. mais, né, que a gente coloca, assim. Porque justamente cria-se Sim, essa ideia de que ou eu consigo agora ou já era essa oportunidade. Então coloca-se essa sim, pressão muito é verdade. grande, né? Eu falo sempre que é bom ter uma margem assim de segurança em termos de realização da prova. Não deixa para Isso. realizar a prova 15 dias antes do final do edital. Isso não significa que eu não confio que você tem condições Sim, de conseguir a nota. Eu confio, mas é por questão de segurança mesmo. Para você sim, ir tranquila, sem essa pressão de que é a minha única oportunidade, minha única tentativa. sim, Então, assim, provas no geral já geram esse é, friozinho na barriga, né? Então, podendo evitar um exatamente. friozinho a mais é sempre melhor, É. assim. E aí, uma outra coisa também que eu fiquei curiosa, porque uma das reclamações que eu mais vi, principalmente relacionada a Portugal, é por que eles estão exigindo prova de inglês, sendo que eu não vou para um país, por exemplo, que é falante de inglês como língua nativa. E aí eu queria saber, assim, em quais situações ou com que frequência Uhum. você tem utilizado inglês aí? Ah, praticamente todo dia. Assim, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, né, que é daqui, o grupo daqui, né, que eu entrei, que eu Sim, tô, né, fazendo parte aqui das atividades. Então, tem uma espanhola, né, apesar de ser espanhol, mas ela, quando ela apresenta em inglês, né. Tem uma, até que foi hoje a defesa do doutorado, né, o doutoramento dela hoje, é uma síria, então foi em inglês. Toda a banca em inglês, então, praticamente, assim, e aí até para conversar com elas mesmo, né? O espanhol a gente ainda, né? A gente até brinca que às vezes tá falando espanhol, aí português brasileiro, né? Eles falam do sim. brasileiro e às vezes inglês, mas com a Síria é inglês, né? Então. E aí, assim, a gente andando pelos corredores, a gente vê muita gente, né? Eu ouço, né? Eu ouço muito, assim, o pessoal falando inglês. E até as disciplinas, né? Eu não, como eu fiquei menos de 6 meses, vou ficar 6 meses, eu acabei não fazendo nenhuma disciplina regular, né? Mas como ouvinte. Então, tem disciplinas do doutorado que é só em inglês que os professores dão, mesmo sendo aqui na Universidade de Lisboa, né? Sim, então sim, E é eu imagino assim importante que saber independente, né? inglês. Então, você falou aí com um colega lá da Holanda, né? Por exemplo, lá também não é o inglês, né? O idioma, mas também por padrão, né? Exatamente, Esse padrão acho que acaba sendo assim, né? A língua. exato. Então, acho que e até assim, até a gente tem um grupo aqui no WhatsApp dos estudantes, né? Que a gente compartilha aqui. Aí teve um dia que uma pessoa entrou perguntando: eu não falo nada de inglês, eu quero ir para Portugal. Aí todo mundo falou: mas você vai ter que fazer a prova, um pouco de inglês, você vai ter que Nem que se seja o mínimo ali preparar para enfim. sobreviver, né? Porque a gente tem uma. É. Daí sim, né? Eu tô falando da minha experiência. Claro que pode ter casos Sim, que não precise, mas o que eu tô vivendo é algo que tá sendo, né, utilizado, vamos dizer assim. exato. E a gente tem a questão da própria experiência em si.
às vezes você não precisasse do inglês para assistir uma aula. Talvez a disciplina seja em português, mas você tem contato com várias outras pessoas ali, vários outros pesquisadores que talvez você só tenha a oportunidade de interagir, de fazer o contato, se você tiver o domínio de uma língua em comum, que provavelmente vai ser a língua inglesa. Grande chance, né? Não é regra, mas a grande chance é que seja inglês. Isso. Mas me fala um pouquinho da sua experiência aí. São 3 meses. Como que foi o processo de adaptação? Como que tá sendo, assim? Então, aí eu vim com a minha filha, né? Acho que esse também é o maior desafio, além de tudo, né? Que eu até falo assim, vim sozinha já seria um desafio grande, né? Mas... E aí o meu esposo, ele não conseguiu, né? Que ele trabalha no Brasil, então ele não ia conseguir vir me acompanhar, eu arrastei minha mãe junto, né? Foi muito difícil de convencer ela, né, para ficar junto com a neta dela, ajudar a cuidar. Aham. Mas, né, brincadeiras, porque ela, sabe, é apaixonada, né? Sim, Então, sim. e aí, como ela é aposentada, ela conseguiu, né? Consegue vir aqui passar. E aí, sim, mas é difícil, é muito difícil, assim. Eu acho que o primeiro mês, assim, é tudo diferente, por mais que seja o mesmo idioma, né? Aqui, do pessoal. O português, mas eles falam muito rápido. É o português, né? Então você tem que parar e tem umas pessoas que falam muito rápido. E, e aí tem que calma, calma. E aí tem toda a questão, né? Que a gente saiu de casa, que eu tá numa nova moradia aqui, aí morando nós três, né? Que a gente não estava acostumado, né? De morar junto mais, eu morar com minha mãe. E aí tudo, né? Supermercado, assim, as comidas, os hábitos, né, daqui. O clima Sim. estava bem agradável. Quando a gente chegou, estava no verão, né? Então estava bem parecido com o nosso aí do Brasil. Até falei, nossa, nem imaginava que ia passar tanto calor aqui, né? E aí agora que eu até comentei, né, no início contigo, que agora que tá já mais friozinha, falei, até agora tá mais cara do que eu imaginava que ia ser, né? E aí a gente vai embora em dezembro, então acho que a gente ainda vai embora antes do friozão mesmo, que o pessoal fala aqui em Aham. janeiro, fevereiro, Vai pegar só o é bem início, frio. assim. Só um pouquinho, né, de frio. A Mas sua assim, é uma filha tem quantos experiência, né? anos? Assim, então, ela vai fazer 2 anos agora, domingo, né? Aniversário dela. Vai fazer aqui. Bem pequenininha ainda, Bebê né? ainda. É. E assim, eu fiquei Aí o pai pensando, dela tá né? aqui, né? Veio visitar, aproveitar também a oportunidade, né? Aí veio passar o aniversário dela. Agora ele tá aqui com ela, com a gente. Ah, ótimo. É porque é isso que eu ia perguntar, assim, seu esposo não conseguiu ir. E aí, Não, como não. que foi a adaptação da criança também, né? Imagina, acostumou a ficar ali com os dois pais, É. né? E agora ficou só com a Uhum. mãe. Como que foi esse processo? Se você Eu se acho que sentir na cabeça dela não. confortável, tá? Sim, sim, não. Eu acho que ela não entende, né, na verdade, assim, o que que tá. Aí, mas agora ela fala, né, já tá falando algumas Sim, coisinhas, a gente já sempre explica para ela, e aí com a ligação, né, a gente conversa todo dia, né, por vídeo, sim. mas eu acho que ela não entende muito, assim, né, aí eu ficava falando, agora o papai vai vir, né, o papai vem aqui para ficar com a gente, e aí tá ali, tá o grude, né, com o pai dela, assim, é bem Agora vai interessante, aproveitar. eu falei, vai com teu pai. Mas Sim, assim, sim. né, eu até bom, assim, a gente tava comentando aqui tem muito parquinho para criança, os parques, assim, bons, assim, públicos, né, nas praças, assim, eu falei, acho que isso é uma coisa que não tenha no Brasil, mas é diferente, assim, sabe? Então, Sim, acho sim. isso é uma coisa que a gente falei, que a Marina vai sentir falta. Com certeza. Brincadeira a gente sempre sente falta. Coisas É. boas a gente sempre sente falta. E Aí não ela. sei se futuramente ela vai lembrar, né, porque ela ainda é muito bebê, mas disso tudo, né, assim, mas como diz uma colega minha, nossa, a Marina tá chique, né? Não tem nem 2 anos, já foi pra Internacional. Europa, né? É. Já tem passaporte, já tem passaporte, já. Ai, que legal. Eu fiquei pensando também na questão
da própria aprendizagem, assim, né? Da linguagem e etc. Ela tem, Uhum. ela tá em alguma creche, alguma coisa, ou ela fica com a sua mãe Não, somente? Como que só funciona? com a minha mãe. Ah, A gente até pensou, né? Cogitou assim, quando a gente tava vendo se a minha mãe ia vir ou não. Mas aí, como é pouco tempo, né? Assim, a gente ficou meio assim, porque ela já tava indo lá na creche aí no sim, Brasil. Aí tipo, a gente tirou e ia colocar pra ficar pouco tempo e depois voltar. Então, e a minha mãe falou, não, eu ajudo, né? Eu tô indo pra isso. sim, sim. Então, Eu tô mas é. perguntando porque eu já vi assim duas situações. Teve uma ex-aluna também que foi pro doutorado de sanduíche em Lisboa também, e ela foi com os três filhos. Só que eram filhos Uhum, mais velhos, já em idade escolar, então assim, creio eu que teve todo sim, esse processo, sabe, de mais adaptação. difícil, mais difícil. Então a Marina, ela não teve, né, essa. Mas tem colegas que estavam comentando já né, da dificuldade das crianças, assim, que tem que ir para a Sim, escola. E aí a culpa materna, né? Tem até uma colega aqui que também veio com o filho dela, por que que eu fui tirar meu filho, né? Então acho que isso também é uma dificuldade que a gente, que é mãe, ainda quer, tem que fazer as nossas escolhas, porque a gente quer ser, né, se encontrar, continuar fazendo, ou o que a gente gosta né, dividindo, né, esse papel de mãe, de exato. pesquisadora, então é bem difícil, assim, aí se culpa, né, porque vai fazer isso com o filho, mas eu acho que eles vão entender no futuro. Com certeza, com certeza. E assim, é uma questão, né? Eu não sou mãe, mas vejo que é o que você comentou. Antes da gravidez, já estava nos seus planos esse É, projeto. Então, é um projeto que você decidiu continuar, mas levando é, a sua filha junto, né? é. E Aí é uma escolha quando sua. eu não passei, na primeira vez que eu não passei, eu cogitei desistir, assim, eu tava bem, Sim, dá uma desanimada, né, a gente fazer a prova, gasta, e cria expectativa e não, né, não conseguia o score lá mínimo, então falei, será que eu vou? Eu pensei bem assim em desistir, porque é muita coisa, né, envolvida assim, né, com a, sim, com a rotina da família, então foi bem, assim, bem pesado, assim, né? Tive que pesar mesmo na balança o que que eu queria e ia fazer isso por mim. Aí meu marido me apoiou, falou, né, vai, porque minha irmã também, né, meus pais. É oportunidade única, tem que, né, aproveitar. E exato. a minha Isso que eu ia falar, assim, pelo visto você universidade, teve né, também apoio. que eu consegui, sim, nossa, eu falei que eu não ia estar aqui se não fosse a minha rede de apoio, que é grande, eu falo assim, que eu, né, sou muito sortuda, assim, de ter essas pessoas, porque eu não ia conseguir. Eu admiro pessoas porque não é fácil. Eu tendo todo esse apoio, não é fácil, imagina, né, tem que encarar aí, porque é muita coisa mesmo, assim, mas tá caminhando, tá fluindo, como diz. Quando assustar, já tá em dezembro, né? Vai passando rapidinho também. Travou. Tá conseguindo, Sim, meu sim, bem? aí, agora já 3 meses, né, agora sim, deu uma travadinha, mas já, Voltou. pronto. E aí, uma outra situação também, porque eu tô te perguntando isso, é porque teve uma outra aluna que foi fazer o pós-doc nos Estados Unidos, com um filhinho de 2 anos também, 2 anos e meio. E aí era um pouquinho diferente, né? Porque aí a língua já muda bastante. Ele É, no início ali da alfabetização. Então era uma preocupação muito grande dela, por exemplo, como que ela comunicaria com os professores, como que ela acompanharia essa questão da escolarização mesmo, para entender o que está acontecendo na escola? Os hábitos da escola são totalmente diferentes. é, Então, ele estava acostumado a ter uma alimentação aqui no Brasil e chegou lá logo nos Estados Unidos. Então, as crianças comem snack o tempo todo. Então, assim, foi, uhum, foi bastante, nossa, bastante coisa, assim, né, para lidar. Mas fico feliz que você teve
está tendo todo esse apoio aí, pessoas que Sim, podem sim. te ajudar e que você está conseguindo manter ali os seus objetivos, né? Uhum, Isso é sim, muito sim. importante. A gente sabe que tem oportunidades que não voltam, principalmente você que já está finalizando o doutorado, talvez em um outro momento já não dê mais tempo de É, viver essa oportunidade, essa experiência. exatamente, Então, bem legal saber que exatamente. está aproveitando. E até o meu orientador, né, do Brasil, ele sempre também me deu super força, né, de que a gente tem medo, né, a mulher quando engravida, o que que vai ser agora, né, no meio do, né, a gente sabe de muita história, muitas colegas que Sim, engravidaram, né, enfim, né, do desafio que é esse no meio aí científico, mas ele também super super me apoiou sempre, não, quando eu engravidei contei pra ele, né, aí ele me apoiou, não, tranquilo, vai. Aí quando a Marina nasceu no dia do aniversário dele, ainda tem esse detalhe. Mesmo dia que ele sempre falava, vai nascer, dia 22, né, de outubro, que é domingo, dia 22. Aí, dito e feito, ela nasceu no mesmo dia, quando eu contei pra ele melhor dia pra nascer, né? Então ele super. Aí ele falou, vai curtir, né? Vai curtir tua filha, tua licença, depois se preocupa com a. Então ele foi super muito gente boa, legal. assim, nesse sentido, me Quando apoiou nesse você sentido. falou de pressão, eu lembrei muito quando eu entrei no mestrado. Eu finalizei o meu mestrado ano passado. É, isso mesmo. Quando eu entrei no mestrado, eu nunca vou me esquecer dessa pressão, assim, né? Teve aquela reunião geral de apresentação do programa, a primeira Isso. reunião, assim, com o programa. E aí eu nunca vou me esquecer que a gente achou que eles iam explicar como funcionava o programa e etc. E como eu venho do departamento de letras, que por si só Uhum. é uma área predominantemente feminina, o discurso daquela reunião foi: olha, não engravidem enquanto Sim, vocês estiverem aqui. Ah, mas tem vocês muito. podem pedir prorrogação da bolsa e etc. Mas não engravidem, porque senão vocês vão prejudicar o programa, vão prejudicar e etc e tal. E aí eu lembro que uma das Nossa, colegas do nosso grupo de pesquisa, ela era minha veterana, engravidou. E um dos maiores medos dela era como eu vou contar para a orientadora aqui que eu engravidei. E é, assim, tem muito graças a isso Deus mesmo. tivemos uma orientadora também super compreensiva e apoiava e etc. Mas eu lembro que esse discurso era muito forte assim no programa em si, sabe? Era Uhum. claro, não engravidem. Essa é a pauta da reunião de apresentação do programa, sabe? É complicado, né? Exato. Tem muito, ainda tem muito isso, infelizmente tem muito disso, assim. Frequentemente a gente ouve histórias, né, e que as mães têm que lidar com essas situações, né, que acaba até sendo uma certa forma de assédio, né, Sim, às vezes uma forma de tratamento, né, um assédio moral, que elas acabam, né, que a gente acaba recebendo, mas eu tive sorte mesmo, assim, no meu caminho, né, tanto lá no meu programa lá, todo mundo sempre me muito apoiou, bom, sempre. É, muito bom. mas eu sei, assim, eu sou bem consciente por isso que eu sempre vou falar e vou lutar por essa bandeira de defender que, porque se for ficar esperando a hora certa de ter filho, né, como me falaram, a gente nunca vai ter, né, então, falei, agora, fazer o quê, né, depois que eu assimilei, eu comecei a pensar assim, né, então, é agora, não tem jeito, né, aí eu vou voltar lá pro Sim. Acre com a minha com dois projetos, né? O meu colega brinca, que é os minhas duas teses, que é a minha filha e a minha tese do doutorado mesmo, desenvolvi aqui. Ai, ai, muito, muito legal. E assim, em questão, né, você falou da alimentação, rotina e etc. Como que foi esse processo, assim? Foi fácil estabelecer uma rotina nova? Foi fácil se acostumar com a alimentação? Como que foi esse processo? Assim, aqui não é tão assim diferente, vamos dizer assim, que tem as coisas, né? Então, como a gente muitas vezes a gente cozinha em casa, então dá pra gente fazer, né, a nossa comida, vamos dizer assim, mas, por exemplo, feijão, né? Feijão é diferente. Aí aqui na casa que a gente, no apartamento, né, que a gente tá, então
não tem a panela de pressão. Então, tipo assim, já tem que mudar a forma de fazer, né? Tem que preparar, mas não tem que fazer o feijãozinho, né? Porque se a gente, quando eu como na universidade lá, não tem. Então, acho que nunca teve feijão, não tem feijão. Não faz parte da dieta, né? E aí, coisinhas assim, né? A gente vai descobrindo, né? Café, por exemplo, é diferente também, o café é bem forte. E, marcas, o diferente. Até tem algumas lojas aqui, até estavam comentando que tem umas lojas de produtos brasileiros, só que é um pouco mais caro, né? Porque daí é importado. Com certeza. Então tem que acabar se adaptando às marcas locais, nacionais, né? Daqui. Aí tinha uma lá, Brasil, a marca do café, origem, né? Brasil. Aí eu falei, vamos pegar isso aqui para ver se parece, né? E assim vai aos poucos, né? Foi assim no primeiro mês acho que foi mais difícil, assim. Mas aí como a gente, né, come bastante em casa, dá mais assim para fazer do nosso jeito, mas para pedir na rua assim é difícil às vezes, é bem. Mas eu também tenho um lado bom, né? Aqui tem muita comida gostosa, né? O bacalhau, os peixes Eu bons, fiquei assim. bem pensando assim, ó, no bacalhau que eu amo. É, Eu tá mal amo. acostumado, né? Ai, ai. Mas é que, Muito bom. eu sempre pensava assim, tem umas coisas, que não é bom, uma coisa que não é boa aqui, outra coisa não é boa, mas assim, é temporário, né? Eu penso assim, temporário, então tem que aproveitar aí a experiência Foi e depois tranquilo melhor. achar moradia? Então, aqui é muito difícil, porque tá muito caro, né? Você estava falando do valor da bolsa, assim, aqui o valor do aluguel é muito caro em Lisboa, então foi bem difícil, assim. E aí, como a gente estava, né, teria que achar para nós três, um lugar para nós três, eu tive que, eu moro um pouco distante, né, da minha universidade, então é 1 hora de comboio, né, que é de trem, mas para pegar um lugar assim melhor, com mais conforto, porque como elas ficam bastante em casa, né, então eu tive que abrir mão assim de estar mais próximo ali do centro, mas aqui a locomoção é bem facilitada, assim, é o Ótimo. transporte público, né? E aí uma colega que indicou, ela tinha, né, ela ia sair daqui do apartamento e aí ela foi assim que eu consegui, mas é bem difícil, todo mundo tem essa dificuldade assim de, né, acaba gastando em um quarto aí 500 euros, então é bem difícil essa questão aí. Até frequentemente aí de protesto, esses dias aí teve, né, o pessoal lutando aí por essa questão, porque tá bem, assim, chega a ser sem noção, assim, os apartamentos lá em Lisboa, né, no centro ali mesmo. Principalmente mais próximo da universidade. Provável. Isso. Aí Mas são assim, horário de manhã, prioridades. é. Tem que escolher. Você quer Aí foi o morar que eu mais falei. perto, pagar mais caro. Quer morar mais longe, pagar mais barato e gastar com transporte. Isso, foi isso que eu tive que. E aí, como eu tenho assim, né, uma certa flexibilidade assim, de horário, né? Consigo, né, então não preciso estar lá todo dia, 7h30 da manhã. Então dá para, né, para eu abrir mão assim vou chegar um pouquinho mais tarde, ou 8h30, e aí vou pegar, né, o transporte. Sim, Mas aí sim. tá bem, a gente tá bem aqui, o apartamento é bom. Aí já Que tem coisa tudo, boa. né? A gente não precisou comprar nada, assim, né? De móvel, de utensílios. E como é pouco Facilita tempo, então tudo isso vai bastante. pesando, Na hora que você vai tudo. terminasse de comprar tudo, já tava na hora de vender tudo Pois para poder voltar. é, E é bem isso tranquilo, aí. assim, o processo de alugar, por exemplo, um apartamento? Ou tem muita burocracia por você não ser daí? Até que tem. Assim, eu tive que tirar tipo um CPF, né? Número fiscal aqui, então aí tem mais esse custo, né? Eu tive que para tirar para poder fazer o contrato, né, no meu nome. Por mais que o pessoal aqui é super gente boa, né? Foi direto com os proprietários. Eles são, assim, incríveis. Eles foram com a gente, foram buscar a gente lá no aeroporto.
assim, no hotel, né? Que a gente saiu do aeroporto, foi pro hotel antes de vir pra cá. Sim. E aí eles foram buscar a gente lá, assim, bem gente boa mesmo, mas tudo certinho, né? Tem que fazer as coisas certinho. Teve que fazer o Sim. contrato, para me emitir os recibos, o marketing. Eu não vou fazer a questão de declaração de imposto, nada, mas é só para, acho que por eles mesmo, né? Para eles, Sim, eles por pagam lá. segurança também. Sim, sim. Eles pagam os impostos lá, né? Então, foi uma burocracia, assim, mas assim, o pessoal que vem sozinho, ele tem um pouco mais de, né? Tem algumas plataformas aí online que aluga só o quarto, por exemplo. E aí tem um pouco mais de facilidade, não precisa, né, por exemplo, ter esse número fiscal. Como se fosse uma república. Tem muito apartamentos, né, que daí eles compartilham a área comum e aí você aluga só o quarto, por exemplo. Legal. Tem bastante, né? Mas aí para mim já ficava mais assim, mais difícil, né? Porque daí como a gente tá, né, com a criança, aí é importante, né, ter aqui a liberdade, né, a Sim, com privacidade, assim, certeza. porque senão. E É aí família, né? É é, outra vivência, outra é, experiência. Faz é, total sentido. Muito legal. E aí, Heloísa, para a gente ir caminhando assim pro final, né? Eu queria voltar um pouquinho na questão do inglês e do TOEFL, assim. sim. Como que foi a sua preparação? O que que você recomenda para quem está em fase de preparação? Você tinha uma rotina de estudo? Como que foi isso, assim, para você? Então, aí quando eu tava nesse janeiro, né, que foi, vou considerar janeiro, dezembro até eu estudei um pouco. Eu lembro que eu Sim, acho que eu já comecei a assistir algumas aulas lá, que você ia liberando, né, eu comecei a assistir e, e aí janeiro foi que eu peguei mesmo, assim, o intensivão. Só que aí eu tinha um detalhe que a minha filha, ela só ia pra creche de manhã, né, no período, acho que ela ia ficar até 1h30 lá na creche. Então, eu tinha só o período da manhã para fazer as coisas do doutorado e para estudar. E aí, mas aí eu meio que dividi, assim, né? Eu ia estudando as sessões, né? Fui estudando por sessões, o que caía, fazendo, né? As questões, voltando, ouvindo, né? Até tem uma prova, acho que no site, né? Tem uma prova lá que tem os áudios já. Daí tem o isso. que tem no teu curso que você também disponibiliza, né? Então, ouvindo, né? Porque o listening é muito aquela sessão. O tempo que eu tenho para responder, né? Poucos segundos para responder. Nem lembro mais, assim, a conta lá, quantas questões, né? Que é muito rápido. Então, São 12 tipo assim, segundos por questão, é muito rápido, de é fato. isso. Você tem que ouvir, pensar na resposta e já marcar. Então, eu fui treinando isso, né? De o tempo, né? Como que eu ia fazer, até para não ficar muito nervosa lá na hora, né? E aí, eu acho que eu comentei depois contigo, né? Que eu fiz, eu não lembro como que era o nome do curso que eu fiz lá contigo. O seu era Era o o guia de estratégia. Isso. E como eu tinha pouco tempo, Isso. né, eu preferi, eu não fiz o curso completo, então eu acabei focando mais nessa. Mas eu lembro que eu assisti todas as aulas né, que você colocou, daí depois você, conforme você ia colocando, né, ao longo do mês, eu lembro que trabalhou também em janeiro bastante, você, né, porque Sim. você falou. Eu acho que é porque estava aberto, né, os editais, acho que teve muita procura, né, de gente para fazer. Final do ano, início do ano é assim, chove edital, chove gente, chove oportunidade. Então, é um momento assim que não tem como a gente parar, né? Existem várias É, pessoas ali precisando daquele trabalho, precisando de auxílio, principalmente os alunos que já estão no curso. Eu não posso simplesmente ignorar, porque vocês estão em preparação, sim. então é importante ter esse suporte, né? E aí eu queria saber se teve, né? Qual foi seu maior desafio, assim, em relação ao TOEFL? Ai, eu não sei, assim, eu acho que
mensurar qual que foi o mais difícil, se foi essa parte dos áudios, Aham. ou se foi a de aquela de interpretação. Aham, de leitura. Mas leitura dos textos, né? Que tem os textos e as questões. Mas assim, eu acho que o áudio é mais pressão mesmo, assim. Por causa do tempo, né? E tem que... E aí, eu lembro que quando teve... Eu acho que teve um sábado que você deu uma aula que foi a manhã toda. Então foi ótimo, porque acho que foi uma semana antes de eu fazer a prova. Tipo, foi no sábado, aí eu ia fazer acho que na outra quarta, na outra semana. E aí foi bom, assim, porque eu tava, né, me preparando, e aí naquele dia você passou por todas né, as sessões, lembrando, falando várias. E aí eu anotava até né, as brincadeiras que você Aham. fazia aqui na hora. E aí isso me ajudou muito, porque é uma forma, assim, bem descontraída, né, que eu Claro. achei muito bom, assim, porque lá na hora, lembra disso? Lembra. E ela marcava, né, Eu sou então muito ajudou assim. muito. Eu não consigo decorar as coisas. Se me pedir para decorar alguma coisa, eu não vou conseguir decorar. Eu preciso associar com, enfim, com uma Sim, piadinha, com uma imagem, com uma música, qualquer coisa. Eu isso. Aí eu lembro preciso que o nome, associar. né? O nome das aulas, né? Das aulas Isso, lá do curso, cada nome tinha, então, o nome da aula já era uma dica, né? Então, exato. foi muito, muito bom. Assim, eu recomendo, todo mundo pode confiar que ajuda mesmo. Até agora, né? Te contei que a semana eu tenho um grupo também no Face, que é do Doutorado Sanduíche, mas é Sim, geral, assim, né? Aí uma pessoa perguntando, né? Eu quero, falando, tirando dúvida do TOEFL, né? E alguém me dá dicas. Aí uma outra pessoa já tinha comentado de você. Aí eu fui lá ah, e que comentei também. legal. Olha, eu também recomendo, também fiz. E aí, então... Legal saber. E aí Obrigada agora pela parece que até tem indicação. outros, né? Depois eu vou ver se eu ainda tá aqui. Acho que é bem recente, semana passada. Ver quem que Sim, foi sim. que também te citou, que tinha sido seu aluno também e estava dando certo, né? Tinha dado certo, né? Aham. Pode confiar que dá certo. Ah, legal, Mas eu acho que então. assim, é incrível, assim, é porque como foi, né? Porque, como a gente está falando, é muita pressão, tudo é pressão. Então, eu acho que aí no meio de tudo isso tem encontrado assim, de forma leve, né, que você conduziu, acho que isso que foi também que me ajudou muito, daí lá na hora da prova, assim, né, de ter calma, lembrar essas dicas, então acho que e ajudou, tô aqui hoje, né, então deu certo depois. Deu super certo, deu mais que certo. Sim, sim, Tá aí, sim. tá com a família. É, Ai, super vivendo, né, essa legal. experiência, assim, foi fundamental, né, a ajuda, assim, né. Sim. Como eu disse, era uma coisa que eu precisava disso para eu dar continuidade lá no processo, né, então e aí nossa, foi um alívio quando eu vi tem até a playlist também, eu seguia lá no teu Spotify, né, a playlist. Eu Tem que estava também no atualizar ela, inclusive. grupo do Telegram eu também estava, aí agora eu já saí de tudo, Sim, mas eu eu lembro que também você me mandava sempre, né, umas questões lá. Às vezes a gente isso. perdia, né, porque tinha umas que ficava lá para cima, mas a conversa, né, mas ajuda também muito, né. Grupos geralmente são mais difíceis de acompanhar por conta da própria rotina, né? É muita coisa às vezes Sim. para É, lidar, para acompanhar, mas é legal assim. Heloísa, é. para a gente fechar então, queria assim, se você puder deixar uma dica, um conselho para quem deseja fazer o doutorado de sanduíche no exterior, quem está nesse processo aí de preparação, o que que você diria para animar essas pessoas, porque tem muita bolsa sobrando e Sim, infelizmente ainda não estão todas preenchidas. é. Eu acho que, assim, eu diria que se tem, né, uma chance, uma pequena chance que seja, se é algo que você quer, se prepare, né? Então, com antecedência, já começou o doutorado, já vai pensando, já vai vendo as instituições, né? Tem algumas que não aceitam o TOEFL, então também tem que ver isso, né?
qual que é, porque eu fiz o ITP, né, que é aquele, Sim, que é o que tem aquele outro que é mais caro, né? Então IBT. tem algumas, então acho que tem que pesquisar isso, né, ver se e ver o score, né? Tem umas que também já define, porque esse que a gente está falando é sempre o do edital da CAPES, no caso, né? O Exato. 528, né? Acho que era 528, que é o mínimo lá. Mas tem universidade que exige mais, então vai pensando antes. 527, Eu acho que alguns 543, isso pode variar eu um acho que até pouco. aumentou agora, se não me engano. Então, assim, já pensar com antecedência, acho que é isso, né? Se preparar, não só pro inglês, né? Mas tudo, assim, Isso. eu acho que é todo o processo. E aí você já vai fazendo os contatos, como eu fiz, né? Faz o contato com o professor, ou os professores, né? Você pode mandar para vários, manda e-mail, porque às vezes eu tive, né? Ele já conhecia, então eu já falei, o meu professor que indicou, então ele já conhecia. Sim. Mas aí vai, né? Pode mandar para vários, se apresenta, porque alguns nem vão responder, né? Então, e aí se preparar para o inglês, né? Para a prova. Se já puder fazer antes do edital, é melhor. Melhor ainda. Com tranquilidade, com tranquilidade. Inclusive, Pegar vou só dar uma a atenção dica. da prova em si, não com essa pressão que eu fui, que foi Exato. bastante tenso. E como a gente tá agora, assim, caminhando pro final do ano, é uma boa para quem quer comprar prova. Tô falando, assim, especificamente do TOEFL ITP, porque a prova sofre reajuste todo janeiro. Então, quando você compra a sua prova, você tem um ano para poder agendar. Então, esse final de ano, assim, é o momento ideal para quem quer comprar prova, porque vocês vão comprar pelo preço atual, mesmo que você vá fazer no ano que vem. Já se prepara, porque geralmente, acho que o último reajuste foi, sei lá, 60, 80 reais. É bastante coisa. Então, Sim, ter sim. essa antecedência é bom até para economizar também. É. Aproveitar alguma promoção de prova, alguma coisa nesse sentido. E aí o Ótimo. inglês em si, né, assim, não dá para ir sem saber nada, né, mas pelo menos o básico. Mas acredito que a maioria dos programas ele já exige, né, então já está no doutorado, já tem um pouquinho, né, de conhecimento, mas e aí lendo, assistindo filmes, músicas, ajuda muito música, né? Tem muito recurso hoje em dia na É, internet. tem muito podcast que ajuda. Sim, E aí se preparar para a prova em si também, né? Então tem o inglês, mas e aí se preparar com o inglês e se preparar para a prova. Acho que com essas dicas lá que a gente como fazer a prova, eu acho que isso que é, né? Conhecer a prova, entender, porque muita gente que é fluente pode ir lá fazer na pressão do tempo, 12 segundos, já passou para a próxima. Ainda estou pensando, né? Então, tá acho que tentando esse tem lembrar o que que você ouviu lá no início, já passaram as 10 questões. É mais ou isso. menos essa sensação. Acho que a dica principal é essa, então se preparar com antecedência, mesmo sem edital, mesmo sem, né, sem Ótimo. nada ainda assim certo, mas se é algo que você quer, eu acho que tem que correr atrás, né, porque tem chance, tem bolsas ainda, né. E aí, Exatamente. claro, né, precisa de reajuste, a gente está sempre aí falando, né, talvez de remanejar, né, o pessoal até falou, sobrou tanta bolsa, podia distribuir com quem ganhou, Exato. né, o pessoal brincava porque sobrou bolsa, né, o pessoal falando que poderia. Porque tem todas essas questões aí daí das guerras, aí tudo isso aumenta né, os preços, as coisas, influencia tudo, né, então, Infelizmente. mas lutando aí, tomara que tenha esse reajuste em breve. Exato. Continuar lutando e dentro do possível também, assim, aproveitando as oportunidades. Porque se a gente ficar Isso, também esperando todas as condições ideais, eu não sei se esse dia vai chegar, assim, das verdade. condições perfeitas e etc. Então, acho que vale a E, pena colocar na balança, sabe? O que é, que
que a Eu gente sei que está não é disposto, fácil, né? assim. Então, fazer essa prova, né? Então, no caso, é uma prova que, né, igual você falou, tem o custo, e aí, às vezes, só com o valor da Bolsa, né, do Brasil, por exemplo, é um valor bem alto. Teve, né, agora, um pouco tempo aí o reajuste, mas ainda assim é um valor bem Bem considerável, né? Então, baixo, não dá para ficar fazendo aí, né? Eu passei por isso, né? Eu fiz aí 2 vezes para. Então, no total, eu já fiz 3 vezes, né? A A primeira prova. vez você fez paga Ai, também? fiz. Acho que foi em 2019 que eu fiz. Ah, sim. Tô Foi lá em perguntando Rio porque Branco. teve a época do Idioma Sem Fronteiras, em que as provas Sim, eram sim. oferecidas de prova gratuita. Só por isso, assim, que eu perguntei. Uhum. Então, boas dicas você É, deu aí. Eu acho que antecedência é a palavra-chave para tudo que a gente faz, né? Ela diminui bastante as possibilidades de sim, falha, de gasto, de tudo. Quando a gente é, consegue se organizar, a gente faz as coisas com mais cautela, sabendo exatamente qual é o melhor caminho, analisando o que vale mais a pena. Porque às vezes quando a gente deixa muito para em cima da hora, a gente tem que lidar com o que a gente tem no momento, não pode escolher muito. é, Então, realmente. dicas muito boas. Heloísa, queria então te agradecer pelo bate-papo, por ter topado vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho da sua experiência. Fiquei muito feliz que você trouxe essa questão da maternidade, que muitas vezes a gente, né, nem pensa assim, quando pensa em pesquisa, em pós-graduação e Sim, etc., mas que provavelmente é a realidade de várias mães que estão aí na pós-graduação, que têm realmente. vontade de morar fora, de pesquisar e É, etc. Então, assim, foi muito bom ter essa outra visão, sabe? Então, assim, só sim, tenho te sim. agradecer, desejar muito sucesso. Aproveite muito aí esses outros 3 meses dessa Beleza. experiência e sucesso para você. Então tá, obrigada. Eu que agradeço. Eu já tinha falado para você que eu ia gravar o vídeo, né? Aquele outro vídeo, mas aí eu acabei Sim. enrolando. Eu Ah, falei, quando eu imagina. chegar lá eu gravo. Eu falei, quando eu chegar lá eu gravo, que daí fica bem legal, né? Já vou estar aqui. Aí acabei me enrolando, mas Ah, ainda bem que deu imagina. certo aqui. Pelo menos já, né? A gente conversou e já tem Isso. um depoimento aí, né? Então eu te agradeço, né? Como eu falei, foi essencial você, né? Eu ter pegado aí as suas dicas e tudo mais, o curso, né? Foi uma etapa importante para eu conseguir chegar aqui, alcançar, né? Esse objetivo, né? Que eu dizer assim, não é o final, né? É um passo do caminho, né? Mas Exato. é um passo de cada vez. Então, dei o passo, fiz a prova, agora estou aqui, depois vou voltar, ainda tenho que terminar a tese. Mas é assim, caminhando, sempre caminhando em frente. Eu te agradeço muito também pela oportunidade aí. Espero que, né, que o pessoal aí também aproveite, aí a Gabi, o pessoal, porque ela é muito, né, muito legal mesmo. As dicas, como eu falei, me ajudou muito e acho que ajuda muita gente também, né, por aí. Eu espero que sim. Esse é o objetivo. E aí, então, parabéns, né? Assim, ontem foi dia dos professores, né? Eu sou Ah, professora, você é professora, obrigada. mas se ajudou aí e é uma missão que que a gente não sabe, né? O tanto que a gente impacta na vida de alguma forma das pessoas. Então, Exato. Eu que a tava gente até possa continuar comentando seguindo outro aí pela dia. educação. Isso aí, nossa, obrigada e parabéns também, né? Outro dia eu tava pensando até da responsabilidade, assim, é claro que todo professor tem uma responsabilidade muito grande, mas eu fico pensando assim que trabalhar com curso preparatório, principalmente sabendo que a maioria dos meus alunos são da pós-graduação, tem um peso a mais, assim, sabe? Porque você tá Sim, sim. lidando diretamente com os sonhos das pessoas. É, Às vezes a pessoa exatamente. realmente ela só depende daquilo ali para poder realizar aquele objetivo. Então, assim, é uma pressão muito grande, mas ao É, mesmo tempo é uma recompensa muito grande também. Saber com que hoje eu tô certeza. conversando com você e que você tá realizando um sonho seu, sabe? O Sim, Arthur sim. mesmo, que eu entrevistei na sexta-feira,
Eu conheci ele na academia aqui na minha cidade. E Nossa, um dia eu uhum. tava assim malhando e aí ele chegou e falou assim: "Ah, você trabalha com TOEFL, tal? Tô precisando fazer a prova". E aí na sexta-feira eu fui entrevistar ele na Holanda, assim, eu falei: "Gente, esse mundo É, é muito doido". Outro dia ele tava aqui sim. na porta da minha casa, eu emprestei um livro pra ele. E hoje eu tô vendo ele num cenário totalmente diferente, sabe? Foi Uhum. assim, muito, muito legal mesmo. Então, Que bom, né? É bom, é gratificante, né? exato. Então, assim, muito sucesso para você, uma semana maravilhosa, um abraço aí na sua família, na sua mãe, na Tá Marina, bom, tá e bom, muito obrigado, tá? sucesso. Pra Tchau, você tchau. também. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.